de existência viva, ou ainda necessidades para a manutenção da vida. Nós temos alguns exemplos na palavra do Senhor. Marcos capítulo 12, verso 44, diz assim: porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, esse sustento, esta manutenção da vida dela, né? Se ela colocou tudo ali, aquilo que era para o sustento, para a manutenção da vida dela. E também, conforme está lá em 1 Timóteo 2:22, diz: pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aqui Paulo está pedindo para orar, né, pelos reis, orar por todos que estão em eminência. Aqui nesse caso nós seriam os políticos, né, para que os crentes tivessem vida quieta e sossegada, que a manutenção da vida dos crentes fosse uma manutenção de uma vida tranquila. Então, este é o significado desse termo bios, que é manutenção de vida. Também nós temos em 1 João 3,17, ali João dizendo: quem pois tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então, assim, o seu irmão necessitado, o seu irmão em decadência de vida, né? Porque se a pessoa está necessitada de alimento, de comida, e não tiver esse alimento, ele vai morrer de fome, vai morrer de inanição. Então, esse bios é a manutenção da vida. No entanto, meus irmãos, o termo vida, que o Evangelho de João emprega para Jesus, não é o bios, mas sim o termo grego zoe. Esse termo é característico da escritura do apóstolo João. Esse termo descreve vida e vida ressurreta. Olha lá, zoe em grego significa vida e vida ressurreta. Também denota curso de vida, mas principalmente a vida da alma, ou a vitalidade natural do ser, a vida da alma, aquilo que nos dá a vida interior, né? Os irmãos aí já experimentaram assim um meio apagão da vida interior. Por exemplo, quando você recebeu uma ofensa, você ficou abatido ou abatida, né? Sabe, isto aqui mexeu com a sua vida interior, apagou um pouco da vitalidade que você tinha. Por que a gente recorre à igreja, a gente vem ouvir a palavra, a gente vem na casa do Senhor, para que esta vida que nós temos interior, ela se fortaleça. Então, este zoe, que é esta vida da alma, a vida do espírito, que só pode ser alimentada pelas coisas espirituais. Por isso que a gente vem à igreja. A gente precisa, né? Muitas vezes fala: mas, ai Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu vou para a igreja. Por quê? Porque você está sentindo que precisa de vitalidade espiritual. Às vezes a pessoa até está bem no corpo, até está bem fisicamente, mas não estando bem espiritualmente, ela fica completamente abatida. E ela precisa então deste zoe, desta vida, que é uma vida que só Jesus pode dar. Essa vida que vem pelo Senhor para nós, a vitalidade dada por Jesus Cristo. Então, na palavra do Senhor, diz lá, esta vida que é vida da alma, ou da vitalidade natural do ser, em Atos 17:25 diz assim: nem tampouco, né, falando de Deus o Criador, não tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Então Deus é que nos dá tanto a vida do corpo como a vida do espírito. Os irmãos sabem disso, que nós podemos dizer que nós temos duas vidas. Nós temos a vida bios, que é a vida do corpo, e temos a vida zoe,
que é a vida do espírito, da alma. O nosso corpo morre, mas a alma não. Por isso que vai ter a ressurreição do último dia. Porque a alma, que é o espírito que nós temos, ele continua vivo. E por isso nós precisamos da vitalidade de Jesus em nós. Por quê? Esta vitalidade de Cristo vai nos conduzir para a eternidade. Nós temos a nossa alma viva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, a vida bios, que é do corpo, vai acabar aqui até a ressurreição, porque na ressurreição, esta vida zoe vai também agir no corpo, quando o Senhor ressuscitar no último dia, como foi falado nesses dias aí, sobre a ressurreição. Então, esta vida de Cristo, meus irmãos, esta vida, melhor dizendo, que é o próprio Cristo, devemos lembrar e nos firmar nisso, que o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, essa vida que sustenta a alma, por isso que ele diz, nunca morrerá, porque o crente não morre no seu espírito, ele tem o poder zoe, da vida de Jesus, da natureza desta vida de Jesus nele. Desde o ato da sua conversão a Cristo, ele recebe esta vida, e nós vamos ver que esta vida também é luz. Nós recebemos vida no Espírito e recebemos luz no nosso Espírito para o nosso entendimento das coisas de Deus. Em Filipenses, capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo afirma isto. Ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja para a vida, seja para a morte. Então Cristo será engrandecido no corpo, porque ele tem vida espiritual permanente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode morrer fisicamente, mas continua vivo, e vivo para Deus por esta vida de Jesus nele. E em João capítulo 4, verso 50, o próprio Jesus disse ao centurião: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E chegando lá, o filho tinha sido curado daquela febre que o estava matando. Ele estava agora vivo. Vai que o teu filho vive, porque Jesus transmite esta vida, e esta vida no espírito e também no corpo. Observamos, meus irmãos, que a alma, que é o psique, né? O psique do grego, a alma, e o espírito, pneuma, continuam seu papel mútuo de eu e vida. Assim compreendemos que na qualidade de vida e alma é simplesmente o nosso ser. Quando falamos nós recebemos vida de Jesus, nós recebemos vida em nós. Como? No total do nosso ser, na alma, no espírito e no corpo. Amém? Então você recebe isto completamente no todo seu, no todo. É isso que é estas partes nossa, que é a parte do psique, é a parte do pneuma, que forma o nosso ser. Em tudo isso atua a ação da vida, porque Jesus é fonte desta vida em nós. Ao atentarmos, meus irmãos, para o nosso texto, vimos que o evangelista João diz: nele estava a vida, isto é, em Cristo Jesus estava a vida, o princípio gerador da existência de todas as coisas, e o fôlego que dá vida única e exclusivamente ao ser humano. Está em Cristo. Sendo assim, então podemos desenvolver esta mensagem considerando que, em primeiro lugar, em Jesus estava a vida, isto é, em Jesus estava o zoe, a vida da alma,
a vida para a alma, que vem em nós, que fortalece o nosso coração, fortalece o nosso ser, que nos mantém em pé espiritualmente. Os irmãos vejam bem que quando o crente é consagrado, dificilmente ele tem problemas de depressão, estas coisas, porque este zoe, que é esta vida, que é uma espécie de alguma coisa como uma substância divina, que faz com que o indivíduo seja sustentado nas maiores crises que ele possa ter. Ele é sustentado por esta vida de Cristo nele. A palavra diz de Jesus: nele estava a vida. E quando nós o recebemos, nós recebemos essa vida. Por isso que o crente é diferente do não crente. O não crente não tem esta vida, ele tem vida terrena, ele tem vida, a vida, o bios, né? Ele não tem esta vida divina de Jesus. Por isso que é fundamental que a pessoa tenha uma decisão ao lado de Jesus, que a pessoa receba a Cristo. Para receber esta vida, que é o zoe do grego, que é esta vida da alma, do espírito, que alimenta a alma, alimenta o espírito e mantém o nosso espírito vivo. Quando nós partimos para a eternidade, o nosso corpo fica aqui, mas a nossa alma está viva em Cristo Jesus. Por isso ele diz que nós passamos da morte para a vida, né? E quem crê nele não morrerá nunca. Então esta modalidade de vida não é vida bios, finita, mas é vida zoe, eterna, que não teve começo e não terá fim. É semelhante à eterna existência do Senhor Jesus, de conformidade com o que afirma a própria palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 1, 8, as palavras ali escritas por João no Apocalipse, a respeito do próprio Jesus, na palavra do próprio Jesus ressuscitado, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então isto está no crente. O crente será eterno, porque temos em nós a vida de Cristo em nós. Esta vida é vida criadora, como lhe dissemos, pois a criação foi feita em Cristo. O apóstolo Paulo nos confirma essa verdade quando, escrevendo aos Colossenses, em Colossenses capítulo 1, verso 6, ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está falando de Jesus. Jesus tem esse poder criador. Então, quando nós recebemos a Cristo, houve uma nova criação em nós, uma nova geração. Por isso nós somos gerados de novo em Cristo Jesus. Nós recebemos esta vida que o Senhor possui nele, e aquele que o recebe passa a ter em si, como nós temos esta vida espiritual em Cristo Jesus. O apóstolo nos dá aqui, meus irmãos, a evidência de que em Cristo Jesus havia a forma de vida especial, elevada e peculiar, pois esta modalidade de vida pertence única e exclusivamente à natureza do Senhor Jesus Cristo. Esta vida em Cristo é divina, é imortal, necessária e independente. Vida divina porque é inerente ao Deus Filho. Vida necessária porque sem ela nada existirá. Tudo seria um caos em si mesmo, independente, porque não está sujeita a nada. Ela é a própria vontade de Deus em Cristo Jesus. Então esta vida existente é a vida geradora de vida. Então nós somos grandemente privilegiados ao termos sido conduzidos a Jesus, de abrir o nosso coração e receber, porque nós recebemos dessa vida, recebemos desta vida zoe, que ela é eterna, infinda, poderosa, transformadora, iluminadora, e ela atua
em nós, em nosso ser, em nosso espírito, não é? Porque aqui espírito e alma se confundem. Então ela atua em nós. Você tem esta vida em você, a vida de Cristo, porque quem tem Cristo tem a vida. Não tem como não ser assim. Se alguém diz, eu não tenho vida espiritual, é porque ele não tem Cristo. Não tem Cristo, não tem o Espírito Santo, não tem a vida. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando recebemos a Cristo, recebemos essa vida. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus, em quem estava a vida, o Zoe, era a luz dos homens, diz o texto, e a vida era a luz dos homens. Percebam bem, quando recebemos esta vida de Jesus, recebemos a iluminação de Deus, e começamos a pensar diferente, começamos a ver o pecado, começamos a perceber os erros, perceber as faltas, e isto nos ajuda a evitar o pecado, porque nos dá essa visão, e nós nos arrependemos antes de cometer a falta, porque temos agora esse poder, essa luz iluminadora em nós. Temos vida de Cristo e temos a luz do Senhor em nossa vida. Essa vida divina, meus irmãos, necessária e independente, que em si mesma, por natureza, é o Senhor Jesus, ao ser manifesta neste mundo, passou a ser a luz dos homens. O profeta Isaías diz do nascimento do Messias, ele diz assim, olha, lá em Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Não está falando de uma luz que raiou como o sol que está brilhando lá fora, não é isso, mas é uma luz que brilhou dentro das pessoas. Dentro. Quando nós recebemos a Cristo, nós fomos iluminados por dentro de nós, recebemos a luz de Deus, essa luz que nos ilumina interiormente, que nos dá uma compreensão superior à compreensão das pessoas do mundo, sobre todas as coisas. A luz divina veio brilhar nesse mundo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi por isso que o evangelista João disse, e a vida era a luz dos homens. A vida existe em Cristo, a que existe em Cristo é luz, a vida imortal, especial e peculiar, que em si mesma é o próprio Senhor, que comunicando-se com os homens, os ilumina divinamente. Assim como o Senhor Jesus, como o Verbo eterno criou, isto é, deu vida a todas as coisas, assim também, ao se manifestar neste mundo, Ele trouxe esta vida, meus irmãos, para, iluminando com ela os seres humanos, e lhes desse vida espiritual, pois a humanidade como um todo jazia na morte e precisava dessa vida que se manifestou sendo a luz dos homens. Então, meus irmãos, essa luz divina, ela continua a brilhar. Quando a pessoa abre o coração e recebe a Jesus, ele recebe essa luz. Com essa luz de Cristo vem, então, também a vida divina para o coração. E a pessoa passa a ter a vida de Deus e passa a ter a luz de Deus em si. Então não é de admirar que a pessoa realmente crente, consagrada ao Senhor, ela pense diferente, ela tem uma visão das coisas diferente, porque ela reflete sobre as coisas, né, sob a luz divina, sob o foco da luz, da iluminação de Deus, que lhes traz sabedoria dos céus, para compreender o que está certo, o que está errado, o que deve fazer, o que não deve fazer, como deve viver, como deve agir, como viver corretamente, porque essa iluminação não é uma iluminação puramente racional, ela vai além da racionalidade. Você recebe uma luz divina que ilumina, dá para você o que se chama o quê? Sabedoria, porque sabedoria não se aprende nos livros. Nos livros nós temos conhecimento, sabedoria é aquilo que vem de Deus, e vem por esta iluminação do Senhor. E aqui, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, trazendo esta vida e trazendo essa luz, ela foi
dirigida a todos os homens. Todos podem alcançar essa graça. Em Jesus Cristo, todos podem alcançar. Ninguém precisa ficar de fora, basta a pessoa sentir e desejar. Eu quero realmente ter esta vida de Deus em mim. Eu quero realmente ter essa luz divina em mim. E o que ela deve fazer? A chave é uma só: aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Dizer: Senhor, entra no meu coração, habita na minha vida. E o Senhor, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, terei comunhão com ele e ele comigo. Ele diz: cearei com ele e ele comigo. E ele passa a fazer morada. E quando Jesus faz morada na vida da pessoa, essa pessoa tem esta vida divina eterna, da qual Jesus é a fonte, e tem a luz divina que traz esta sabedoria, este entendimento, para que possa compreender as coisas de Deus e compreender as coisas que estão no mundo, para que assim possa caminhar para a eternidade, vencendo as coisas más desse mundo e podendo viver para Deus, sendo abençoado. Amém? Isto é uma bênção maravilhosa, né? Então, meus irmãos, esta luz, ela é que traz esperança e renascimento da vida espiritual morta por causa do pecado. Porque o pecado mata a pessoa, ela mata interiormente a pessoa está viva, está aí, mas ela não tem mais aquele ânimo, porque ela sabe dos problemas que estão dentro dela, as coisas que estão complicadas, que ela está ofendendo a Deus com as suas atitudes, seu comportamento, o que ela faz. Então, esta luz espiritual, ela vai dar vida, ela vai abençoar, né? Ela traz esperança, ela traz o renascimento para essas pessoas. Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado mata, ele é trevas, ele vai ofuscar a vida da pessoa, vai manter a pessoa escravizada. Mas quando a pessoa recebe Cristo, recebe vida e recebe luz, recebe um renascimento no seu coração, na sua vida. Então, meus irmãos, Cristo Jesus, sendo a vida, ilumina espiritualmente os pecadores, para que possam renascer para a vida novamente. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo interpretou esta intervenção da vida de Cristo, que ilumina os pecadores e lhes dá nova vida, desta maneira: e se alguém está em Cristo, diz ele, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, eis aí a questão. Se a pessoa está fora de Jesus, não tem essas bênçãos. Mas se a pessoa está em Cristo, ela passa a ter essas bênçãos. Quando ela recebe Cristo, ela passa a ter essas bênçãos. Ter vida divina nela, e ter luz divina nela, que é uma maravilha. Por isso, Deus forma um povo diferente, forma um povo que entende a vontade dele, um povo que, embora viva neste mundo, tem atitudes e comportamentos completamente diferentes, porque tem vida de Deus e iluminação de Deus para o seu entendimento. O apóstolo Paulo interpretou essa intervenção da vida de Cristo, de iluminação dos pecadores, de lhes dar nova vida desta maneira. E ele então fala estas palavras para que nós possamos entender a vontade do Senhor. E, meus amados irmãos, foi o próprio Cristo que disse, lá em João capítulo 10, verso 10, palavras de Jesus. Ele disse assim: o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não veio para dar pouca coisa. Sabe, essa vida em abundância é a vida que transborda, é uma vida de poder, é uma vida que você tem em você uma capacitação tão grande, que nas maiores dificuldades você tem força para vencer todas elas e sair vitorioso do outro lado, por esta
vida de Cristo em você, esta vida abundante dada pelo Senhor, que ela estará na sua plenitude quando chegarmos na eternidade. E nós bem sabemos que as palavras do Senhor, em João diz assim, que a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Então Jesus é a luz dos homens. Na oração de Simeão, meus amados, estando com o menino Jesus em seus braços, lembram-se dessa passagem? Quando for levar o menino Jesus lá no templo para ser apresentado, aquele homem já idoso que estava esperando a salvação, recebeu o bebê nos seus braços, ali, e ele então falou estas palavras: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Jesus Cristo, luz para iluminar as nações, iluminar cada pessoa, em todo lugar do mundo. E quanto Jesus vai penetrando nos corações, os corações vão recebendo a Cristo, esta luz vai expandindo pelo mundo, e o mundo vai ficando diferente. A esperança do mundo é a transformação das vidas das pessoas em Cristo Jesus. Não há outra solução. Não há cadeia, não há prisão, não há nada, não há qualquer disciplina que possa mudar o homem, o ser humano, só Jesus Cristo. Quando Jesus penetra no coração, aí há mudança, porque na pessoa penetra a luz divina, que lhe dá sabedoria, visão correta das coisas segundo a visão de Deus, e lhe dá vida, isto é, dá prazer de existir, de estar nesse mundo, porque ele sabe que ele tem um Deus poderoso e vai para a eternidade no final. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus, em quem estava a vida, o Zoe no grego, que era a luz dos homens, resplandeceu nas trevas. Então, isso é muito importante, o texto diz para nós, e a luz resplandece nas trevas. Sabe como que vive alguém sem Cristo? Como vive alguém sem religião, sem nada no mundo? Ele vive em trevas, age como cego. Sabe por que as prisões estão cheias de gente? E há muitos conflitos em lares, às vezes pessoas que cometem homicídios, essas coisas todas. E nós sabemos que o mundo é uma conturbação, porque a vida dessas pessoas estão em trevas. Eles estão em trevas, eles não têm visão. Alguém aqui já passou um dia por numa estrada aí, quando tem neblina forte? Quando tem neblina forte, você não enxerga nada. Você acende a luz e parece assim que o farol, aquele farol que clareia 1 metro assim, você tem que ir devagarzinho com luz piscando, e assim mesmo ainda há acidente, porque a pessoa não consegue ver. Assim é quem vive em trevas. O indivíduo que está nas trevas interiores nele, ele não é capaz de ter uma visão segundo a compreensão de Deus. Ele não alcança isto, não tem a visão divina, sabe? Não alcança isso, porque não enxerga com os olhos de Deus. Mas quando nós recebemos a Cristo, recebemos essa luz, e nós passamos a enxergar com os olhos de Deus. Nós recebemos essa luz e passamos a compreender com a compreensão de Deus. Então a vida muda, as coisas mudam para essa pessoa, porque a luz resplandeceu nas trevas. Quando eu recebi Cristo na minha vida, as trevas se dissiparam de mim. Eu passei a ter luz, a compreender as coisas de Deus e a vontade de Deus para as pessoas. Então, meus irmãos, essa luz divina, única, porque não existe outra, inerente e exclusiva em Cristo Jesus, nosso Senhor, representa a iluminação pela santidade divina. A palavra diz em 1 João 1,5: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Olha só como é impressionante isto. Deus é luz e não há em Deus trevas nenhumas. Absolutamente. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos essa luz que ilumina o nosso ser completamente e retira as trevas que estão em nós.
que se manifestando neste mundo, meus irmãos, pela presença de Cristo Jesus, iluminou as trevas do pecado. Sob esta luz, o pecador pode espiritualmente contemplar e entender os seus pecados e rejeitá-los para si, para todo sempre. Esta foi e continuará sendo a função dessa luz divina, que é Jesus. Relembremos que o profeta disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na sombra da morte, na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que bênção! Saber que essa luz resplandece em nós, que você pode ter, sim, na tua vida, visão de Deus, você pode ter a luz de Deus, e ainda mais, você pode ter a vida de Deus em você, que é essa vida que nos projeta para a eternidade divina com Deus. Em quarto e último lugar, meus irmãos, Jesus, em quem estava a vida, que era a luz dos homens, resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então nós vamos ver que nós pregamos o Evangelho, e ainda muitas pessoas não recebem. Parece que é tão fácil, na verdade, a compreensão do Evangelho. A gente compreende o Evangelho com facilidade, porque nós somos iluminados pelo Senhor. Mas nós vamos ver que as trevas, muitas vezes, ela é tão densa, tão forte, que ela não consegue deixar penetrar essa luz. A ação demoníaca é tão poderosa que impede que aquelas pessoas abram seus corações. Por isso que nós precisamos clamar e orar a Deus, para que Deus haja poderosamente, abrindo brechas, para que a luz divina entre e as pessoas sejam transformadas. Porque a palavra diz isso. As trevas aqui, meus irmãos, podem ser interpretadas como aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam na sombra da morte, isto é, sob o domínio do maligno, pois a afirmação bíblica é esta, em 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então esta sombra da morte, estas trevas, ela é produzida por Satanás, para impedir as pessoas de chegarem a Jesus Cristo. Mas nós devemos continuar a ser luz, a levar esta luz, porque a luz de Deus quebra as trevas. O mundo aqui, meus irmãos, na primeira carta de João, significa a humanidade, residente nesse mundo. Assim, a interpretação é esta: a humanidade está em trevas, pois em estar no maligno, que é trevas, as pessoas tomam a sua natureza, que é trevas. Assim como os que estão em Cristo Jesus são luz do mundo, porque tomam a natureza de Jesus, que é luz. Aos crentes, seus discípulos, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Você é luz, você recebe luz de Jesus e você passa a ser luz. Os irmãos já viram? No antigo, hoje não, porque aqui todo mundo tem muita luz elétrica, mas lá no interiorzão da Bahia, no interiorzão de São Paulo, ainda muito lugar lá não tem energia elétrica não. E aí o que as pessoas fazem? Eles pegam lá um tição de fogo lá do fogão de lenha, porque lá tem fogão de lenha, e pega o candeeiro lá, pega aquele tição e acende o candeeiro. Passa a luz que está no tição de fogo lá, para o candeeiro, e se tiver outro candeeiro, pega lá, passa a luz. É assim que nós recebemos a luz divina. Jesus é esse tição de fogo que tem a luz nele e que passa a luz para cada um de nós. Quando nós pregamos a Cristo no mundo, o mundo vai se transformando, porque vai recebendo esta luz que é Jesus. E aí o seguinte: o candeeiro que estava apagadinho lá, se você tiver lá no sítio, eu morei no sítio lá e eu estudava como candeeiro, viu, gente? Estudava lá, o candeeiro lá, eu sentado, e a luzinha de querosene lá, eu com o livrinho na mão estudando, lembro muito bem disso. Mas o candeeiro apagado, a casa ficava escura, a mesma coisa. Mas quando acendia, ele se tornava fonte de luz. Por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Cada um de nós passa a ser o quê?
um candeeiro aceso, divino, para iluminar as pessoas. E quando a gente ilumina as pessoas, elas podem vir para Jesus. Entendeu? Porque você coloca uma luz que penetra nas trevas, as trevas são dissipadas, ela compreende a vontade de Deus para ela, e elas vêm e também recebem luz. Se torna a partir daí luz também. E os irmãos sabem muito bem, né? Que na antiguidade, naqueles grandes castelos, era todo iluminado por tochas. O acendedor passava acendendo cada tocha daquela. Assim é a obra de Cristo na vida dos homens. Tem a luz e nós vamos acendendo outras luzes, transformando outras vidas, e essas vidas vão transformando em luzes, e elas podem acender outras, e assim por diante. Por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade debaixo de uma peneira, debaixo de um alqueire, como diz a palavra. E verdadeiramente não pode. Se você é luz, você clareia. Não tem como esconder. Amém, meus irmãos? Assim a humanidade dos dias do Senhor Jesus, que o recebeu, não conseguiu compreender essa tão imensa e grandiosa obra de Deus em Cristo Jesus, pois as trevas que se constituem a mente carnal dos homens é inimiga de Deus. Então nós temos que levar intensamente essa luz, até que ela rompa as trevas, penetre no coração, transforme aquela vida, e aquela vida se transforme em luz também. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender esta grande bênção dada pelo Senhor para nós, que é Jesus Cristo, que nos traz vida e também nos traz luz. Ele faz com que nós sejamos fonte de vida e fonte de luz. Porque quando você leva alguém a aceitar a Jesus como Senhor, você dá a ele a vida de Cristo e a luz de Jesus. E ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe. Daqui a pouco teremos escola dominical, mas agora nós vamos ter o nosso ofertório. Porque o ofertório é o sustento da obra de Deus. E queremos comunicar aos irmãos que hoje, que é o primeiro domingo do mês, nós não teremos a celebração da ceia à noite. Nós vamos ter a celebração da ceia no outro domingo que vem, dado a festa que nós vamos ter hoje aqui. Hoje à noite nós vamos ter o 37º aniversário, teremos a presença do pastor Lucas pregando, e vamos ter a presença do nosso coral cantando. Então nós decidimos que vamos deixar a celebração da ceia para o próximo domingo, tá bom? Então os irmãos preparem os corações aí. E eu quero avisar também o pessoal que quer se batizar, para pegar comigo a apostila para se preparar para batismo, tá bom? O hino que nós vamos cantar é o 422, enquanto você traz o seu dízimo, a sua oferta aos cofres da casa do Senhor, para fazer com que nós possamos continuar a pregar a palavra, a mandar missionários, a fazer a obra do Senhor e a ter uma semana tão linda como tivemos essa semana Juventude que termina hoje. Amém? Então cantemos. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida.